Segunda aula aí do nosso do zero ao live, né? Nossa jornada aí, vamos botar assim. Hoje a gente vai falar sobre pet, tá? O pet é aqui, ó, pet e fixer, né? E a gente vai ter aqui. Eu vou criar um do zero, um show file aqui do zero para a gente fazer esse pet, beleza? A gente para criar do zero a gente vai em backup, new show e bota só o clear data. Se você der clear check all aqui, ó, né, você vai apagar tudo desse show file aqui que a gente estava, né? Inclusive o network protocolos, né, e os globais. A gente não quer isso, né? Eu quero que só apague as informações de, por exemplo, o pet, preset, layout, né? Esse tipo de informação. E a gente dá um nome a ele. Vamos botar aqui aula do zero ao live. Beleza. Vou colocar aqui esse show file que a gente vai sempre trabalhar aí. Beleza? Vamos lá, please. Ele está perguntando se você quer que eu salve o show file que estava antes. Não tem necessidade, tá vendo, de salvar, porque eu não fiz nenhuma alteração. Mas, por segurança, vamos salvar, sem problema. Vai salvar ali por cima, não vai ter nenhuma alteração, nenhum nada, e já está salvo. Beleza? Está terminando de carregar aqui o nosso show file. E pronto, já está aqui. Aula do zero ao live, né? Vai ver que vai estar tudo zerado, né? Apesar de ter aqui as páginas, elas vão estar todas zeradas. E como é que a gente vai fazer aqui o nosso pet? Primeiro, como eu falei antes, setup, pet fixture. Ele já me pergunta qual a primeira layer. Então vamos começar com os bins. Então aí, né? Então a gente já fez uma layer de bins. Agora a gente vai atribuir um bin, né? Primeiro a gente vai aqui em from library. E aqui a gente vai ter toda a livraria interna, tudo que já vem na MA. Né? Tem um gato miando aqui, mas liga para ela não. Aqui a gente pode colocar entre o interno e o pendrive, caso a gente tenha um pendrive aqui. No caso eu tenho um cartãozinho de memória que fica espetado aqui como uma forma de backup, né? Por isso que está aqui MA backup. Mas vamos botar aqui interno. E vamos procurar, né? Aqui a gente procura por marca e aqui a gente vai procurar por modelo, pelo nome. Vamos usar o Sharp como uma referência, né? Que é bem muito usado, né? Então a gente bota Sharp e a gente vai procurar aqui o Sharp aqui, ó, ele vai mostrar quantos canais esse Sharp usa. Então a gente vai botar Sharp 16 canais, Standard Lamp On, import. Beleza, já está aqui. Primeira pergunta que ele me faz: quantos aparelhos a gente vai usar? Quantos aparelhos são? Vamos colocar que são 16 aparelhos, né? Ou então melhor, vamos botar 16 aparelhos, 2 linhas com 8, né? O Fixture ID, né? Esse Fixture ID é como se fosse a placa de um carro, por exemplo, para o aparelho, né? Nunca bote uma placa igual a outra. Então, um aparelho também, você não pode colocar um ID igual ao outro. Sugiro você, se você for fazer um show file, né, para usar na locadora, para usar para você passar esse show file para outros iluminadores, que você coloque sempre números baixos, por exemplo, 101. Né? Então ele vai começar no 101, são 16, ele vai de 101 ao 116. Mas aqui, como a gente está falando de operação, a gente está falando de repente de a gente acompanhar uma banda, acompanhar um DJ, acompanhar, né, um espetáculo de teatro, alguma coisa assim do tipo, vamos colocar alto. Então a gente bota sempre ali 10, 101, para que esses IDs não colidam na hora da gente fazer um futuro clone, um futuro, né, da gente for fazer fazer a união aí dos dois aí, dos dois, fazer o clone e o parcial, né, fazer o parcial show. A gente não pode deixar colidir, principalmente no parcial, né? Se tiver dois aparelhos no mesmo ID, na hora de fazer o parcial ele vai mostrar que vai estar
conflitando. E o que isso pode acarretar? Vamos supor que eu tenho 2 moves para o mesmo ID, com o ID de 10, 101, né? Na hora que eu mandar ligar o aparelho 10, 101, ele vai ligar os dois, entende? E às vezes você não quer que ligue os dois, você quer que ligue um. Então, não adianta você, não, vou botar o da ponta, os dois da ponta com o mesmo ID, né? Porque eu quero que eles liguem iguais e eu vou inverter o pan tilt no aparelho. Não faça isso. Já chega desse tipo de pensamento. Vamos pensar em mais, né? A gente está aqui, se você está aqui procurando aprender, é porque você quer mais, você quer sair da zona de conforto. Muitos iluminadores gostam de fazer isso, né? Coloca lá, por exemplo, coloca os moves do mesmo endereço e colocam eles invertidos. Então, na hora que você vira o pan de um para um lado, ele vai para o outro vai para um lado, para poder ficam cruzados, né? Mas a hora que você quer que eles vão os dois para os lados, você não consegue fazer. Né? Se você queira fazer um solo, você não consegue fazer esse solo. Então vamos lá, Fixture ID dos moves, a gente coloca ali, eu coloco normalmente 10, 101, o inicial. Você tem que manter um padrão, tá? Isso é interessante você manter um padrão para você já saber, na hora de criar os grupos, na hora de criar o layout, como você vai proceder. Eu gosto de botar os moves BIM no 101. Né? O de LED já boto no 201, né? Uso o wash no 301, o strobo no 401. Né? E quando tem o spot, eu já jogo ele para o 501 ou 601, dependendo do que tem no patch. Né? Channel ID, esse aqui deixa em branco, normalmente é usado em dimmer, mas ainda assim eu prefiro usar o Fixture ID mesmo que seja dimmer. Né? E aqui o patch break. Esse patch é o endereço dele, basicamente falando, é o endereço. 1.01. Esse 1 é o universo, é o universo 1, né, com o endereço 001, que vai começar. E aí, como são 16, ele vai fazendo patch de 16 em 16, que é a quantidade de equipamento. Caso ele seja de 20 em 20, ele vai fazer de 20 em 20. Até aconselho você fazer de 20 em 20, já cria uma estratégia de montagem, né, para você. Já fica mais fácil até na hora da montagem. De aparelho de 20 em 20, não precisa ficar pensando muito. É 01, 020, 040, 060, 080, 0100, 120 e assim vai. Né? Vou mostrar como é que faz isso também. Tá? Mesmo que seus aparelhos sejam de 16 canais. Vou aplicar, ele já vai criar aqui para mim, né, os 16 aparelhos. Pode ver que está aqui. E aqui estão os endereços, beleza? A gente pode entrar no aparelho usando aqui, ó. A gente já tem uma. Aqui a gente vai conseguir ver todos os aparelhos. No caso, a gente só tem o Sharp, né? E aí não tem como não tem como ver os outros, né? Aqui é um dimmer, só que é genérico, ele sempre vai abrir com esse dimmer. Tá? Beleza, fizemos os bins. Vou fazer os bar LEDs? Agora não. Por quê? Vou te mostrar. Quando a gente faz aqui o bin, eu vou sair e vou salvar. Sempre lembre de salvar, caso você tenha feito alguma alteração de fato. Se não fizer nenhuma alteração, ou fez uma alteração, não está ciente dessa alteração, você bota não. Mas aqui, como eu fiz a alteração, estou ciente que eu fiz a alteração, então vou botar sim. E aqui tá, no meu Stage View, né, ele vem zerado assim, tá? Aí eu venho aqui, ó, Order Stage. No meu Stage eu tenho aqui os bins, ó, eles estão aqui. Aí a gente vai poder acertar a posição física deles. Se eu der um Ctrl F, eu estou chamando eles a full, né? Eles estão ascendendo. Então, como é que eu vou puxar aqui em Setup, vou levantar eles, ó. Vocês podem ver essa luzinha aqui, né? Esse rastro, é como se fosse o rastro do BIM, né? E aí, aqui ele está 3,90 metros, 4 metros, vamos botar aí, para ficar mais fácil. Vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. Né? Tá aqui, beleza. Agora a gente quer, só que os BIM não vão ficar todos juntos, né? Não é só um BIM, né? São 16. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou clicar no Align
É uma ferramenta muito boa essa daqui, tá? Ela vai distribuir os bens, vocês vão ver. Eu vou clicar e vou jogar aqui, esse aqui, a primeira posição, é como se fosse o tilt, o pan. O outro seria o tilt. E ó, ele vai abrir os bins, né? Então nós temos aqui 16 bins. Né? Aí beleza. Mas eles vão ficar os 16 na mesma posição? Não. Eles vamos supor que eles estejam em 16, 8 em cada fileira. Então eu vou aqui, ó, setup. Me atento aqui que o select esteja como select aqui, que ele pode estar como move, orbit, panning, zoom e select. Vou selecionar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Esses 8 daqui, eles são os 8 da frente. Então vamos trazer ele para frente. Ó, vamos trazer aqui, ele vai estar, vamos supor que normalmente ele faz a conta desses metros do meio do palco, tá? Não necessariamente esse quadrado que a gente está vendo aqui, ó, ele é o palco, ele pode ser maior, sem problema nenhum. Tá? Isso é só uma referência. Eu vou colocar eles a 3 metros. 3 metros no meio do palco. Né? E agora eu vou voltar com eles um pouquinho para o meio, para que eles fiquem centralizados. Estou ali mais ou menos centralizado. 3 e 3 eu posso abrir mais eles. Eu clico aqui numa line de novo e continuo a abri-los. Né? Então, beleza. Estamos aqui. Os bens já estão, né, esses da frente já foram. Agora a gente vem aqui, ó, Orbit, e clica aqui para a gente poder orbitar aqui, para um lado, para o outro, para qualquer lugar, e volto para o Select, para selecionar esses carinhas aqui. Eles já estão até numa posição legal, vamos dizer assim, eles já estão na segunda linha legal. Então eu vou só trazer eles para o meio. Aqui dá para ver com esse, tem um xizinho aqui, ó, você consegue ver o meio do palco. Né? Então, ali tem 4 para lá, 4 para cá. Beleza. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Align, a gente deixa ele nesse de fora para dentro, né? E chama eles aqui de novo. Ó. Puxa mais ou menos para ficar igual, mais ou menos na posição, ou na posição que o seu palco tiver, entendeu? Essa aqui a gente está criando uma posição de palco. Né? Agora eu vou aqui, Select, Move, Orbit de novo, e vou puxar mais ou menos aqui para frente para a gente ter uma ideia. Se eu clicar aqui em Zoom to Fit, ele vai trazer para a posição inicial. Vou colocar aqui em Select, vou selecionar todos, né? E agora, eu vou jogar para o lado aqui, vou abrir um pool de grupo. Vou chegar aqui, Layout, tá vendo aqui, Pools, aí tem Layout Pool, grupos, né? Aí eu vou apertar a tecla S, ou aqui no Story, aqui ó, Story, ele já criou um grupo com todos os 16 bins do se eu clicar em Assign, desculpa, aqui ó, Align e Assign, tá? Vou clicar 2 vezes em Assign, você pode ver que mudou aqui para Label, e vou clicar, eu posso trocar o nome. Vamos lá, eu vou escrever bins. Já sei que estão os 16 ali. Beleza? Então a gente já fez o patch 2 bins. A gente dá o delete, né? 3 vezes aqui que eu dei o delete. E vamos voltar para o setup. Setup, new. E agora a gente vai adicionar uma nova layer e vamos colocar paralelos. Paralelo, beleza? A gente coloca aqui paralelo e mesmo esquema. Esse paralelo aqui eu vou pegar um dos meus, né, que eu já criei. Na próxima aula eu vou ensinar a criar. João, que é o meu nome, né? Eu boto todos os aparelhos que eu crio, eu coloco no meu nome, para como fosse a marca, para ficar mais fácil de eu achar. Aí aqui eu venho aqui e tá aqui, ó. LED sRGBW, esse aqui é um LED que eu uso, que ele vai bater certinho com o LED da Briwax, tá? Quem tiver LED Briwax aí, se não me engano, 16 por 15, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente qual é o modelo, mas ele bate certinho. Ele é dimmer, RGBW, estrobo e efeito velocidade de efeito, tá? A posição dos canais dele. Vou importar e vou colocar aqui, a gente colocou 16 bits,
Vou colocar também 16 parletes, tá? Vou botar aí 16 parletes. Vem, tá vendo que ele já me dá o Fixer ID para não bater com os bins? Só que se eu botar aqui no 17, vai ficar perdido, não vou lembrar. Então eu vou botar 10, 201. Então eu sei que a linha do 200 é a linha dos parletes. E ele já me dá um endereço que o parlet vai começar, tá? Caso eu chegue aos 512 canais de um universo, ele automaticamente vai abrir o próximo universo, tá? Mas eu não tenho dois universos, então de repente você vai ter que dar uma remanejada aí nos equipamentos, mudar alguns endereços para você poder usar. Por exemplo, eu tenho uma plaquinha que só tem um universo. E aí, dependendo do evento, realmente eu tenho que, às vezes, copiar um parede ou outro, ou então abrir mão de alguns controles, né, por exemplo, colocar menos equipamentos na minha MA, na minha plaquinha, e pegar uma outra DMX para poder fazer. Por exemplo, eu uso muito efeitos, né? Efeito de bolha de sabão em 15 anos, efeito de faísca, aquelas faíscas que sobe, efeito de papel picado, fumaça rasteira, isso tudo no DMX. E muitas vezes esse efeito, por conta do tamanho da estrutura, e eu não tenho mais um universo, eu coloco em outra DMX e uso esse efeito no DMX comum, né? Vou aplicar aqui. Beleza, nós já temos aqui os 16 LEDs. Vou sair, vou dar o yes e eles vão estar aqui. Primeira coisa, eu posso vir aqui e fazer um grupo, né? Já está aqui o grupo do Parlet. Outra opção que eu tenho é escrever aqui no teclado, ou aqui no numeral, vamos fazer aqui no numeral para ficar um pouco mais visível. Eu dou fixture 10, 201, true 10, 216. Vou dar um delete aqui para que estava selecionado os fixos, né? Vamos lá, fiction 10, 201, true 10, 216. Dou enter, please, e ele vai. Não, acho que eu errei aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Não, tá 10, 201, 10, 216. Certinho. Tá vendo? Esse tipo de coisa a gente acontece, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Deixa eu ver de novo. Uma fixture 10, 201, true. Eu estou escrevendo no teclado, tá? 10, 216. Agora foi. Beleza. Então aqui eles já estão selecionados. Seria a mesma coisa posso dar o store, né, no S também do teclado. E tá ali, o outro grupo, né? Vou deletar, Ctrl D, deleta, tá? Ou você pode vir no delete aqui do lado aqui e deletar, né? Aqui, normal, beleza. Vamos fazer de novo aqui para a gente falar. Feature, já está ali, dou enter, né? 10, 201, true, 10, 200 e... Não, é isso que estava errado, 216, né? Que está lá, vou salvar Story, cadê o Story aqui? Story, grupo 2. Se eu quiser trocar um nome, como fiz antes, assign, já viu que apareceu aqui assign, e label. Isso aqui você vai usar bastante. Vamos lá, parletes. Parletes. Beleza? E aqui eu vou fazer a mesma coisa para distribuir eles. Tá? Já está aqui. Setup. Vou levantá-los a 4 metros, né? Isso que estava. 70, 4 metros. Align. Eu vou levantar ele um pouquinho mais. Ih, errei. Volta. Aqui. Vou levantar ele um pouquinho mais para ficar mais fácil da gente dividir. Depois eu seleciono e desço eles um pouco, tá? Aqui, beleza. Beleza. Então, ó, align de fora para dentro. Temos aí o nosso 16. Vou selecionar metade, né? Os 8 aqui. Vou trazê-los para frente. 3 metros, né? Que a gente colocou. Vou acertar aqui no meio. Mais ou menos aqui. Vou dar o align de novo. Abrir mais um pouquinho
eles de forma que talvez eles não batam nos bins, tá? E lá atrás também a mesma coisa. E vamos abrir de novo. E agora, beleza. O que eu vou fazer aqui é já abaixar isso aqui. Vai para 4. 4, beleza. E vou orbitar aqui para ver se eles estão colidindo com os bins. Tá vendo? Eles estão colidindo com os bins. Então, eu vou clicar em 1. Eu posso clicar aqui no Command Overlay, botar solo, colocar aqui, ele já vai me dar 1. E aí eu vou jogar ele mais para o lado. Aqui, ó, mais para o lado. Né? E agora eu aperto a setinha para o lado, ele já vai me dar o outro. Mesma coisa, ó, jogo para o lado. Está no meio dos bins. O outro no meio dos bins. O outro no meio dos bins. O outro aqui no meio também. O outro no meio. O meio do... No centro eu vou deixar sem. Aqui. Na verdade é o contrário, né? Pra gente seguir lá. Ele tá por fora lá, vou botar ele por fora aqui também. Vou botar 2 bins no meio. Sem LED. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Zoom to Fit. Vou selecionar. Não prestei atenção aqui no Orbit. Select. Vou selecionar eles aqui. Vou baixá-los para 4. E mesma coisa. Ó. Já está como o solo aqui está selecionado. Né, eu não preciso mexer. Vamos lá, bota um para cá. O outro mais para o meio. O outro mais para o meio. O outro um pouquinho mais para cá. O outro mais para cá. Eu vou voltar aqui na primeira aqui. Vou botar ele por fora igual o outro. Aí puxa esse daqui. Esse aqui. E esse aqui. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Tem 7 bins aqui. Eu errei aqui na hora de fazer. Um bin desse daqui, que seria esse 8 aqui, ele tem que vir para frente. Então, ó, vou selecionar os bins. Vamos ajeitar. Seleciono os bins aqui. Vou tirar o solo, tá? Vou chegar eles pro lado. Bem que eu vi que lá atrás estava errado. Ó, chegar eles pro lado. Vou pegar esse bin e vou trazer para frente. Ele já está no mesmo 4 metros, se não me engano, também, né? Não, 3 metros. Então, eu selecionei 2. 3 metros. E vou jogar ele para o lado. Ó. Isso aí. Beleza. Agora tem 8 lá atrás e 8 aqui na frente. Agora sim eu vou jogar os LEDs direito. Por isso que eu vi que está dando alguma diferença. Eles vão ficar entre os... Vou botar o bin aqui. O LED. O LED. Essa aula está um pouco mais corrida por conta disso, tá, gente? Essa parte é um pouco mais chata, é um pouco, né? Aqui no meio, ó, eu vou colocar 2 LEDs, porque senão vai ficar o LED para fora. Ali vai ficar 2, 3, 4. E esse aqui vai aqui mais para cá. Beleza. Então temos aqui a parte da frente, já foi, vou orbitá-la de novo. E vou acertar a parte de trás. Zoom, select move, vou mover para cá. Vou dar um zoom aqui, ó. O zoom quase a gente não usa aqui nas opções, tá? A gente usa mais aqui. Vou chamar os bins. E vou jogar eles um pouquinho. Jogar eles mais pro lado, né? Aqui assim. Aqui no meio. E vou abri-los mais um pouco. Beleza. Mesma coisa com os LEDs, tá? Vamos puxar eles para dentro. Então vai ser 1,
2, 3, não, isso. Só dá o delete que ele deseleciona, tá? 4, e eu acho que me perdi aqui agora. Tá aqui. 4, 5. Esse é o 6. Sexto de trás, tá? Da linha de trás. 7º. E o 8º. Beleza. Junto fit. Estamos aqui. Pego os bins e vou dar o full. Então todos aí. Os LED full. Beleza. Todos aí funcionando. Eu posso dar apertar o full aqui também, tá? Funciona do mesmo jeito. Caso você não queira usar pelo teclado, LED aqui também full. E é isso aí. Na próxima aula a gente vai ver como construir, né, um aparelho do zero, né, um aparelho que você tem aí, que não tem na livraria da MA. Né. Vou falar um pouco sobre esse full highlight também e o solo, vou entrar mais isso em detalhes. Né. E agora, como a gente terminou a aula, vamos salvar, né? Backup, save, show, e tá tudo. Ele vai salvar aí a nossa. No final aí a gente pode de repente disponibilizar esse show file, tá? Para um monte de estudo, para você usar, enfim. Esse show file vai ser um show file que a gente vai criar aí do zero para tudo. Eu depois eu vou fazer o patch dos estrobos, tá? E vou colocar eles aqui, uns 4 estrobos e uns dimmers também de frente. E eu explico mais na próxima aula. Valeu? Deixa sua dúvida aí, seu comentário, caso tenha aí, pode deixar no aba dos comentários sua dúvida, sua sugestão, né? O que você acha que a gente tem que ter aqui na nossa rotina, aí, no nosso show file, que você acha que pode ser que falte, ou que você tem dúvida de como fazer, deixa aí que a gente vai entrar nisso, beleza? Muito obrigado.